Mas o que realmente intriga é que nessa deserto, arqueólogos encontram vestígios de antigos assentamentos, datados de vários milhares de anos atrás. O Geoparque de Hong Kong impressiona não apenas por suas belezas naturais, mas também por seus únicos formados geológicos que se desenvolveram ao longo de milhões de anos. Imagine rochas de até 100 metros de altura, compostas de basalto, como se fossem esculpidas por garras afiadas de animais gigantes. Esses formados são conhecidos como colunas do dragão e são resultado da atividade vulcânica que deixou sua marca nessa região. Todos os anos são realizadas excursões aqui, onde os turistas podem ver não apenas paisagens bonitas, mas também espécies raras de plantas e animais. Sabia que nestas áreas habitam aproximadamente 400 tipos de organismos marinhos? Além disso, mais de 100 tipos de aves, incluindo espécies raras listadas na lista vermelha. É um verdadeiro paraíso para ornitólogos e amantes da natureza. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro do Geoparque, há cavernas únicas formadas por correntes subterrâneas de água que criam impressionantes rios subterrâneos. Essas cavernas são fascinantes do ponto de vista geológico, mas também estão cheias de mitos e lendas sobre espíritos antigos que guardam essas terras. E agora te imagine isso. Em uma dessas cavernas, arqueólogos encontraram ferramentas usadas por antigos habitantes que viviam aqui há mais de 10.000 anos. Esses artefatos nos permitem olhar para o passado distante e entender como nossos antepassados sobreviveram em condições difíceis. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Cada um desses locais é único, mas nenhum pode se vangloriar de uma história tão rica e de um valor cultural tão grande quanto o Tai. Você sabia que na zona pintoresca de Canas existe um lago que muda de cor dependendo da estação do ano? A água desse lago pode ser de um azul birúbia vibrante, depois se tornar um azul profundo e no outono adquirir uma tonalidade dourada intensa. Isso ocorre devido a diferentes níveis de minerais e a profundidade do lago, que pode chegar a 30 metros. Imagine uma floresta densa de coníferas, onde cada pinheiro tem a altura de um prédio de 5 andares e ar puro cristalino, impregnado com o aroma de pinho. Nesse canto pitoresco, vivem espécies raras de animais como leões das neves e ursos negros. Mas isso ainda não é o mais estranho. Você sabia como as lendas locais contam sobre criaturas misteriosas que habitam esses lugares? Dizem que nas proximidades do lago pode-se encontrar um espírito que protege a natureza. Essas histórias são passadas de geração em geração, e muitos turistas vêm tentar vê-las. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Na zona pintoresca de Canas, há pinturas rupestres antigas, com mais de 3.000 anos de idade. Elas representam caça e a vida cotidiana dos antigos habitantes dessas terras. É impressionante como essas imagens se mantiveram em tão bom estado, apesar do tempo e das condições climáticas. Todos os anos, milhares de turistas vêm para apreciar os belos cenários e aprender mais sobre a cultura local.
que mais impressiona, a temperatura da água em alguns lagos pode variar de 0 a 30 graus Celsius, dependendo da estação do ano. O Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, na China, serviu de inspiração para a criação do mundo de Pandora, no filme Avatar. Essas colunas esquisitas, que podem atingir até 800 metros de altura, parecem brotar da terra, formando um cenário que ninguém poderia imaginar. Mas o que é ainda mais impressionante? No parque, existem mais de 300 espécies de plantas e animais raros, incluindo o gibão de peito branco e a gralha de peito branco. Esses seres vivem em uma atmosfera rica em oxigênio, permitindo que prosperem em condições únicas dessa região. Todo ano, milhões de turistas visitam o parque, mas a verdadeira magia começa quando você sobe até a plataforma de observação do Tianmen Mountain, de onde se pode ver mais de 1.300 quilômetros quadrados de florestas. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Uma ponte de vidro de 400 metros de comprimento flutua sobre o abismo, criando a sensação de que você está voando sobre esse mundo misterioso. Mas isso não é tudo. Sabia que há trilhas pedestres no parque que podem levar até 2 semanas para serem percorridas? Cada passo por essas trilhas revela novas vistas de formações rochosas únicas que parecem vivas. Esses gigantes de pedra, com suas pontas afiadas, formam verdadeiros labirintos, onde se escondem cachoeiras e lagos cristalinos. Isso significa que 1/3 das plantas aqui são espécies únicas que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. O Parque Geológico Nacional de Yardan, em Dunhuang, é um verdadeiro tesouro natural, onde formações de areia alcançam uma altura de 80 metros. Imagine um cenário onde os ventos criam esculturas exóticas, semelhantes a gigantescos cogumelos ou castelos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Em uma área de mais de 230 quilômetros quadrados, você pode encontrar impressionantes yardanes, que são resultado de milhões de anos de erosão. Essas formações lembram ondas de pedra erguendo-se do deserto e têm uma idade estimada em dezenas de milhares de anos. O que é ainda mais surpreendente é que aqui foram registrados mais de 100 tipos diferentes de plantas que conseguiram se adaptar a condições rigorosas. Algumas dessas plantas são encontradas apenas nesta região e suas raízes penetram até 3 metros no areia dura para encontrar água. E aqui é onde a coisa realmente fica louca. No Parque Geológico, há um fragmento da Rota da Seda, onde antigamente passavam caravanas transportando mercadorias entre o Oriente e o Ocidente. Você sabia que o que mais impressiona? Essas terras foram testemunhas de muitos eventos históricos, incluindo confrontos entre antigos impérios. Agora, imagine como estudantes de diferentes partes do mundo vêm aqui para explorar não apenas a natureza, mas também os caminhos históricos que deixaram marcas nas areias do tempo. A altura de algumas rochas chega a 7 metros e é o lugar perfeito para fotos ao pôr do sol. Todo ano, o parque atrai mais de 500 mil de turistas que desejam ver essa maravilha natural e aprender sobre sua rica história. Cada canto aqui está cheio de vida e mistério, e talvez seja exatamente por isso que este lugar atrai milhões de pessoas todos os anos.
Imagine um bosque onde as árvores não crescem, mas se petrificaram em pedra. É o Bosque de Pedra, em Yunnan, na China, com uma área de aproximadamente 300 quilômetros quadrados. Essas formações rochosas incomuns atingem alturas de até 40 metros e parecem troncos de árvores gigantescas, petrificadas há milhões de anos. Mas isso ainda não é tudo. Você sabia o que aconteceu aqui há 25 milhões de anos? Em resultado de processos subterrâneos e erosão, foram formadas essas estruturas de karst, que hoje atraem turistas de todo o mundo. As lendas dos moradores locais contam que essas figuras de pedra são pessoas transformadas em pedra, punidas por seus atos. E agora imagine caminhar por trilhas estreitas, cercadas por rochas que lembram um bosque, mas com uma textura completamente diferente. Picos agudos, esporões poderosos e superfícies lisas. Algumas dessas formações têm nomes como Colunas do Dragão ou Árvores de Pedra, e cada uma delas guarda sua própria história. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nesse lugar único, foi encontrado um raro tipo de fauna, sapos que vivem apenas nessa região, parecendo ter saído de um filme de ficção científica. Essas anfíbias têm uma coloração vibrante e podem alterar sua cor de acordo com o ambiente ao redor. Imagine voar sobre essas rochas coloridas a mais de 100 metros de altura, sentindo o vento e a liberdade em sua plenitude. O Monte Wuyi, localizado na província de Fujian, é lar de mais de 7.000 espécies de plantas. Imagine só, aqui, neste paraíso tropical, cresce um chá único, conhecido como Da Hong Pao, que vale mais de US$1 milhão por quilograma. A altitude da montanha atinge 920 metros e em seus declives podem ser vistas majestosas rochas que lembram antigos guardiões protegendo essas terras. Essas rochas, formadas ao longo de milhões de anos de erosão, criam paisagens hipnotizantes que inspiraram poetas e artistas ao longo dos séculos. Mas isso não é tudo. Nas proximidades do Monte Wuyi foram encontrados vestígios de civilizações antigas, incluindo tumbas únicas onde foram encontrados artefatos datados de milhares de anos. Você sabia que o mais interessante? Em uma dessas tumbas, arqueólogos encontraram cerâmicas com imagens de dragões, indicando profundas ligações culturais da época. Na montanha também estão localizadas famosas plantações de chá que se estendem por mais de 30 quilômetros quadrados. Aqui, anualmente, são colhidas mais de 30 toneladas de chá, que são exportadas para diferentes cantos do mundo. E o que mais impressiona? Mas você sabia o que é mais incrível? Ao redor do Lago Canas, há 30 quilômetros de trilhas para caminhada que levarão você pelos cantos mais pitorescos dessa região. A montanha de Sanxinshan não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira enigma natural. A altura dos seus picos ultrapassa os 2.000 metros e as formas caprichosas das rochas lembram figuras esculpidas em pedra. Imagine só, as lendas locais afirmam que aqui habitam espíritos que guardam os caminhos de montanha. Nessas rochas, você pode ver árvores que crescem a mais de 1.000 metros de altura, como se saídas de um conto de fadas. Algumas delas têm mais de 1.000 anos e parecem guardar histórias em suas raízes. E agora,
Pense, como essas árvores conseguiram sobreviver em condições tão severas. Mas isso ainda não é tudo. A montanha é famosa por seus nevoeiros que frequentemente envolvem as cumeadas, criando a ilusão de que você está em um reino de nuvens. Todo ano, centenas de milhares de turistas vêm aqui para apreciar o nascer do sol, que ilumina os picos montanhosos e os transforma em ouro. E sabe o que é ainda mais impressionante? Na Sanxingxan, há dezenas de trilhas com uma extensão total superior a 30 quilômetros. Elas o levarão através de florestas densas, ao lado de cachoeiras e lagos pitorescos, onde você pode encontrar espécies raras de flora e fauna. Entre essas trilhas, você encontrará formações rochosas que lembram animais e até pessoas. Essas esculturas naturais se tornaram verdadeiras atrações que atraem fotógrafos e viajantes de todo o mundo. Uma das mais conhecidas é chamada Nono Pico, com mais de 700 metros de altura. E o mais incrível de tudo, esse achado nos oferece uma oportunidade única de olhar para o passado, quando gigantescos répteis marinhos nadavam por essas terras. E a Danshan não é apenas uma montanha, é um mundo inteiro com formas incomuns e flora exótica. A altura de alguns de seus picos chega a 900 metros, e as rochas parecem ter sido cortadas de papel. Todo ano, mais de 2 milhões de turistas vêm aqui para apreciar não apenas a natureza, mas também os mitos associados a esta região. As lendas locais contam que aqui habitavam deuses, e as figuras de pedra simbolizam sua força. Sabia que o mais interessante é que no Andanshan há um lago sagrado que, segundo a lenda, pode curar doenças. A largura desse lago é de 30 metros e sua profundidade chega a 7. Mas isso ainda não é tudo. Subindo pelas trilhas, você pode ver plantas incomuns, algumas das quais foram descobertas apenas no século XX. Por exemplo, você conhece o ginseng? No Yandanshan, cresce uma variedade rara dele, que, segundo alguns dados, possui propriedades curativas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nas encostas das montanhas, você pode encontrar formações rochosas únicas que lembram animais e pessoas. Essas esculturas naturais foram criadas ao longo dos séculos sob a ação do vento e da água. Imagine, a mais de 800 metros de altitude, há uma plataforma de observação de onde se tem uma vista sobre uma vala que se estende por dezenas de quilômetros. E o mais incrível, mais de 600 toneladas por ano. A montanha Fanjinshan, na província de Guizhou, não é apenas uma montanha, mas uma verdadeira, enigmática maravilha da natureza. Imagine que essa montanha atinge uma altura de 2.000 metros e possui um ecossistema único na sua cume, que é lar de mais de 400 tipos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Mas isso não é tudo. O Fanjinshan é famoso por suas impressionantes formações rochosas que lembram castelos de contos de fadas. As lendas locais contam que essas formas esquisitas foram criadas por deuses para proteger locais sagrados. E isso realmente parece algo de outro mundo. As rochas erguendo-se acima das nuvens criam uma visão cativante
que é impossível de esquecer. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Essa montanha foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2017, devido a seus únicos valores naturais e culturais. Mas mesmo isso não explica por que aqui habitam muitos animais raros, como o macaco dourado chinês, cujas populações diminuíram para menos de 2.000 indivíduos no mundo inteiro. O Fanjingshan atrai não apenas turistas, mas também cientistas que estudam sua ecossistema. Em uma pesquisa recente, foi descoberto que o nível de endemismo das plantas na montanha é superior a 30%. Aqui você pode ver como as nuvens se estendem abaixo, criando a ilusão de que você está no céu. Zhuangyanshijufeng não é apenas uma montanha, mas um símbolo cultuado que impressiona com seus tamanhos. Sua altura ultrapassa 1.800 metros. Imagine-se na cima, onde você parece flutuar sobre as nuvens, enquanto abaixo se estende uma vasta extensão de verde. Mas o que realmente cativa é a presença de formações rochosas únicas, que parecem esculpidas por um mestre habilidoso. Elas lembram torres gigantescas que se elevam ao céu, e isso não é por acaso. Lendas antigas afirmam que aqui habitavam deuses e seus espíritos ainda vagueiam entre as pedras. E o que é ainda mais surpreendente? Nas proximidades de Zhuangyanshijufeng, há inúmeras cavernas ocultas que podem exibir estalactites de vários metros de comprimento. Cada uma delas guarda seus segredos, e apenas os mais corajosos exploradores se aventuram a entrar. E aqui começa o verdadeiro mistério. Os moradores locais afirmam que em algumas dessas cavernas é possível ouvir sussurros de eras passadas. Não são apenas boatos. Em uma delas foi encontrada cerâmica com mais de 2.000 anos de idade. Imagine como, nesse lugar, se cruzaram os destinos das pessoas, cada uma deixando sua marca na história da região. Ao redor da montanha foram traçadas trilhas que levam a belos mirantes, de onde se pode apreciar vistas que encantarão qualquer um. Os moradores locais acreditam que esses templos os protegem dos desastres naturais. E o mais interessante é que todos os anos ocorre um festival dedicado aos espíritos do rio, reunindo milhares de pessoas de todo o país. Nas encostas das montanhas de Guangxi, entre as nuvens, estão localizados os campos de terraços de Lungji, que ocupam uma área superior a 100 hectares. Esses campos foram criados ao longo de milênios, e imagine só, sua altura chega a 80 metros. Mas isso não é tudo. Cada terraço é semelhante a uma grande mosaico, composto por diferentes tons de verde, dependendo da estação do ano. Você sabia que o mais impressionante? Esses campos foram construídos pelo povo Dong, sem o uso de tecnologias modernas. Trabalhando nas montanhas, eles criaram um sistema complexo de irrigação que ainda funciona até hoje. A água sobe por canais feitos de pedra e madeira, enchendo cada nível e permitindo que o arroz cresça em condições onde isso parecia impossível. Imagine como, a cada primavera, as terraças se cobrem de brotos verdes e, no outono, os espigas douradas de arroz balançam ao vento. Durante a colheita, os moradores locais utilizam métodos tradicionais, passados de geração em geração.
E o que é ainda mais fascinante, aqui ocorre anualmente um festival dedicado à colheita de arroz, onde é possível ver trajes tradicionais coloridos e ouvir a música dos povos locais. Mas isso não é apenas uma paisagem bonita. Essas terraças são a garantia de vida para milhares de pessoas que vivem aqui. Elas são um exemplo de como o homem pode se adaptar às condições severas da natureza. Sabe quanta quantidade de arroz é produzida nesses terraços? Na montanha Tianyitai, há antigas estátuas de pedra com mais de 800 anos de idade. Essas estátuas representam deidades budistas e são verdadeiras obras de arte que atraem a atenção de historiadores e arqueólogos de todo o mundo. Na montanha Baishi, localizada na província de Hebei, é possível encontrar fenômenos naturais únicos que encantam os visitantes. A altitude dessa montanha ultrapassa os 2.000 metros e suas rochas são algo completamente extraordinário. Elas foram formadas a partir de xisto e calcário, que foram submetidos a milhões de anos de erosão. Imagine só, no topo da montanha há uma plataforma de observação, de onde se tem uma vista panorâmica das redondezas, incluindo vales pitorescos e rios sinuosos. Mas isso não é tudo. Nas encostas da montanha crescem plantas raras, algumas das quais estão listadas na lista vermelha. E se eu disser que há algo ainda mais intrigante? Ao redor da Baishi existem muitos mitos e lendas relacionados a essa montanha. Os moradores locais contam histórias sobre espíritos que guardam essas terras e sobre criaturas misteriosas que aparecem apenas durante a lua cheia. Agora, imagine isso. Na montanha, há vários templos históricos, cujos séculos de idade ultrapassam os 50. Esses templos, construídos no estilo tradicional chinês, são impressionantes em sua detalhada execução e adornados com entalhes em madeira que impressionam a imaginação. Você já pensou quem poderia ter criado tais obras-primas? Cientistas sugerem que foram mestres que utilizaram segredos transmitidos de geração em geração. Cada templo é único e possui suas características, atraindo turistas de todo o mundo. Interessante é que a montanha Baishi não é apenas um ponto turístico, mas também um objeto de estudo científico. Cientistas estudam suas formações geológicas, que fornecem informações sobre o desenvolvimento da Terra ao longo de milhões de anos. Rituais especiais de colheita do chá, realizados com respeito às tradições que se mantêm ao longo das gerações. A montanha Huangshan, localizada na província de Anhui, é uma das maravilhas naturais mais impressionantes da China. A altitude de seus picos ultrapassa os 1.800 metros e a forma das rochas lembra figuras caprichosas, cada uma delas guardando sua própria história. Quando nuvens de neblina envolvem as cumeadas, parece que a montanha flutua no céu. Mas isso não é tudo. Nas encostas do Huangshan crescem pinheiros com mais de 1.000 anos. Essas árvores resistem bravamente aos ventos e tempestades. Suas raízes estão firmemente enraizadas nas rochas. E o que mais impressiona? Alguns desses pinheiros foram nomeados em homenagem a grandes poetas e artistas que admiravam a beleza das montanhas. Todo ano,
mais de 1 milhão de turistas visitam o local para ver os impressionantes pôres do sol e alvoradas. Em uma das plataformas de observação, você pode assistir ao sol lentamente subindo acima do mar de nuvens, enchendo tudo ao redor com uma luz dourada. E imagine só, em um dia claro, a visibilidade da montanha pode chegar a mais de 150 quilômetros. Historicamente, o Huangshan inspirou muitos artistas e poetas, e até hoje seus cenários continuam a chamar a atenção. Nas encostas da montanha foram encontrados mais de 80 templos e pagodes antigos, muitos dos quais preservaram suas formas arquitetônicas refinadas. É interessante notar que, até hoje, esses templos continuam a realizar rituais budistas que conectam o passado e o presente. Entre as lendas locais, destaca-se a história de como a montanha foi criada por deuses para proteger contra espíritos malignos. Essa mitologia adiciona ainda mais mistérios a esse lugar já único. E o que mais intriga? No entanto, o que é impressionante? O lago está localizado a mais de 400 metros acima do nível do mar, tornando-o um dos lagos mais altos do mundo. O Lago Ocidental, em Hangzhou, não é apenas um belo lago, é um verdadeiro tesouro que abrange uma área de aproximadamente 6 quilômetros quadrados. Imagine, antigamente aqui havia vastos campos de arroz, e agora você pode caminhar por alamedas pitorescas, cercadas por árvores antigas e flores perfumadas. A cada primavera, o lago floresce com milhares de lótus, criando cenas incríveis que inspiraram poetas e artistas ao longo dos séculos. Mas o que é realmente impressionante é que o lago está ligado a muitas lendas. Uma delas conta sobre uma serpente branca que, segundo a lenda, se transformou em uma bela mulher e se apaixonou por um homem. E o que mais impressiona? O Lago Ocidental possui não menos de 30 atrações diferentes, incluindo a pagoda Leifeng, que se ergue a uma altura de aproximadamente 7 andares. Construída no século XI, ela é considerada o símbolo da cidade, e sua lenda de amor e traição ainda emociona os corações dos moradores locais. Visitando o lago, você pode navegar em uma tradicional embarcação por suas águas tranquilas, que refletem o céu azul e a vegetação verde dos morros ao redor. Mas isso não é tudo. Nas proximidades do lago, há muitos templos e jardins que ainda guardam o espírito da antiga China. E agora imagine que nessa ecossistema, não apenas plantas, mas também mais de 600 espécies de animais, incluindo lagartos e aves que só podem ser encontradas nessa região. O rio Lixian, que flui por uma região pitoresca de Guangxi, tem mais de 1.200 quilômetros de comprimento. Imagine que este rio forma cânions sinuosos e impressionantes, formações de karst, cujas alturas podem atingir 100 metros. A água aqui é tão transparente que é possível ver cada detalhe no fundo, e sua cor varia do azul claro ao esmeralda, dependendo da hora do dia. Você sabia que o mais impressionante é que ao longo das margens crescem árvores cujas raízes penetram na água, criando reflexos incríveis, como se fossem quadros pintados por um artista. Este lugar atrai turistas de todo o mundo, não apenas por suas belezas naturais,
A cada ano, aqui são realizados festivais onde os moradores locais apresentam danças tradicionais e preparam pratos que não se encontram em nenhum outro lugar. Agora, imagine que nesta idílica paisagem vivem muitos tipos de animais, incluindo aves raras que não se encontram em outros cantos da China. Por exemplo, o rio é o lar da garça branca, que pode ser vista apenas nesta região. O que você acha que ainda esconde essas águas? O rio Lixian também é famoso por suas paisagens, que foram capturadas em quadros de artistas e fotógrafos renomados. Existem até mesmo tours em jangadas de bambu que permitem aos viajantes desfrutar de todas as belezas desta região. E o que realmente cativa: o rio passa por várias aldeias étnicas onde as tradições são preservadas há séculos e os moradores continuam a viver de acordo com seus costumes. Você sabia que outra coisa que impressiona é que o Vale do Rio faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco e não é à toa? Esses seres se adaptaram às condições de alta altitude, tornando sua sobrevivência um verdadeiro milagre. A montanha Wutai, com mais de 2.000 metros de altura, é considerada uma das montanhas sagradas do budismo. Imagine que em seus declives há mais de 100 templos, e o maior deles, o Templo Fanguan, foi construído há mais de 7 séculos. Todo ano, milhares de peregrinos subem seu caminho íngreme para tocar o legado espiritual desse lugar. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor da montanha Wutai existe um ecossistema único, onde habitam plantas raras, como pinheiros antigos que podem alcançar 30 metros de altura. Esses árvores, com sua casca dura e folhagem densa, criam um contraste impressionante com as cores vibrantes das flores locais. Sabe o que é ainda mais surpreendente? A montanha Wutai é o lar de um fenômeno místico. Todas as manhãs, uma névoa misteriosa aparece sobre suas cumeadas, segundo a lenda, descendo dos céus, simbolizando a presença divina. Os moradores locais acreditam que essa névoa traz sorte e purificação. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. Na montanha, há milhares de degraus que levam a diferentes templos e seu número ultrapassa 10.000. Esses degraus são feitos de pedra e madeira, e muitos foram esculpidos à mão, tornando a subida ainda mais emocionante. Imagine um peregrino subindo esses degraus, dirigindo-se à cumeada, onde se abre uma vista deslumbrante das montanhas e florestas ao redor. Da altura, ele vê como as nuvens se estendem pelos vales, criando a ilusão de que ele está na beira do mundo. E sabe o que é mais impressionante? A montanha Wutai é um dos 4 locais sagrados do budismo na China, ao lado das montanhas Emei, Putu e Lulhu. Você sabia que o mais impressionante? Este bosque é capaz de liberar até 30% de oxigênio no ambiente circundante, tornando-o vital para a ecologia local. O Parque Nacional de Pudakuo ocupa uma área superior a 300 km². Este parque é impressionante, não apenas por seus tamanhos, mas também pela sua diversidade de flora e fauna. Aqui habitam mais de 150 espécies de aves, incluindo os raros gansos cinzentos com envergadura de até 2 metros.
Mas isso ainda não é o mais surpreendente. No parque está localizado um dos lagos mais altos da China, o Lago Shuxing, que se encontra a mais de 3.000 metros de altitude. Imagine como esse lago brilha sob os raios de sol, cercado por majestosas montanhas. E adivinhe o que mais impressiona? No Pudaku crescem árvores que podem viver até 1.000 anos. Essas pinheiros não são apenas antigas, elas são testemunhas da história, guardando em si muitos mistérios e lendas dos povos locais. Todo ano, o parque atrai milhares de turistas que desejam apreciar sua beleza e suas formas naturais únicas. Por exemplo, trilhas pedestres de mais de 100 quilômetros permitem explorar paisagens pitorescas e respirar ar puro de montanha. E agora, imagine isso! No parque estão localizadas estações meteorológicas que registram o nível de poluição do ar. Os dados mostram que o nível de poluição aqui é 3 vezes menor do que nas grandes cidades da China. Isso torna o Pudaku não apenas um local ideal para descanso, mas também um verdadeiro pulmão do país. A mais de 3.000 metros de altitude, a natureza cria condições extraordinárias para a vida. Aqui se encontram espécies raras de animais, como o urso negro e a cabra anorak tibetana. A altura da maior rocha é superior a 300 metros. É como uma parede que se estende até o céu. Muitos alpinistas sonham em conquistá-la, mas apenas poucos podem se vangloriar de uma ascensão bem-sucedida. O Lago Xiandao não é apenas um lago, mas um verdadeiro arquipélago composto por 1.800 ilhas. Imagine como se alguém tivesse espalhado por uma superfície d'água lisa muitos tesouros verdes, cada um com sua própria história. A profundidade deste lago atinge 130 metros e sua água cristalina não só impressiona, mas também atrai turistas que desejam apreciar vistas deslumbrantes. Agora, imagine que abaixo desta água estão mais de 7 aldeias antigas, inundadas como resultado da construção de uma barragem na metade do século XX. O que é ainda mais intrigante, no fundo do lago é possível encontrar os restos de edifícios antigos, e alguns deles estão em um estado de conservação surpreendentemente bom. Essas cidades inundadas se tornaram verdadeiros artefatos que atraem pesquisadores de todo o mundo. Todo ano, o lago recebe mais de 20 milhões de turistas, que não apenas desejam apreciar a beleza da natureza, mas também aprender sobre sua história de muitos séculos. Ao redor do lago, há vilarejos pitorescos onde os moradores locais oferecem pratos únicos baseados em peixes frescos dessas águas. Mas isso não é tudo. No lago, habitam mais de 200 tipos de peixes, e alguns deles alcançam tamanhos comparáveis a um pequeno cachorro. Imagine esses peixes nadando entre as ruínas subaquáticas, como vivos testemunhas do passado. A água do lago é uma fonte de vida para muitos tipos de seres, e seu nível tem flutuado ao longo das décadas, influenciando o ecossistema. E aqui está outro fato interessante. O nível da água no lago varia de acordo com a estação
às vezes alcançando uma profundidade de até 5 metros, tornando-o o local ideal para observar a migração de aves. A montanha Dangxia, na província de Guangdong, não é apenas uma montanha. Suas camadas brilhantes têm cerca de 150 milhões de anos. Imagine como essas camadas se formaram, criando formas e transições de cores que podem impressionar até mesmo os turistas mais experientes. Cada uma dessas camadas é como um livro, contando sobre os climas e ecossistemas que existiram na Terra há milhões de anos. O mais fascinante é que essas rochas são pintadas em tons vibrantes de vermelho, laranja e amarelo, sendo comparadas a uma pintura. Elas parecem ter sido tiradas de um mundo fantástico. Agora imagine subir por trilhas que serpenteiam entre essas gigantescas montanhas coloridas, enquanto ao seu redor só há silêncio, quebrado pelo estalo das folhas. Mas isso ainda não é tudo. A montanha Dangxia é conhecida por seus únicos formados geológicos, que se formaram devido à erosão. Algumas dessas rochas lembram figuras de animais ou pessoas, e os moradores locais chamam-nas de rochas guardiãs. É realmente intrigante. Quem poderia imaginar que a natureza pode criar formas tão peculiares? O que é ainda mais impressionante é que na montanha se encontram espécies raras de plantas e animais que vivem apenas nessa região. Algumas delas estão listadas na lista vermelha e sua população está rapidamente diminuindo. Isso significa que essa parcela da natureza precisa de proteção e nós, como turistas, podemos ajudar a preservar sua beleza. Todo ano, centenas de milhares de pessoas vêm aqui para admirar essas paisagens únicas. Você sabia que na montanha há até trilhas para parapente? No entanto, o mais impressionante é que alguns desses lírios podem alcançar um diâmetro de 30 centímetros. Imagine que você está na beira de um cânion, onde as paredes se erguem até uma altura de até 300 metros e suas tonalidades vibrantes de vermelho e laranja fazem você sentir que está em outro planeta. Este impressionante Grande Cânion do Tian Shan, na região de Xinjiang, na China, foi formado há milhões de anos, mas sua beleza ainda encanta milhões de viajantes. Você sabia que nesse cânion é possível encontrar vestígios de antigos oceanos? Em suas paredes é possível ver fósseis de seres marinhos, como amonites, que habitavam aqui quando essa região estava submersa. O cânion não só atrai pela sua grandiosidade visual, mas também é um verdadeiro tesouro de histórias geológicas. Agora, imagine que nesse lugar você pode encontrar espécies raras de plantas e animais que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Aqui habitam espécies únicas, como o gorala tibetano, uma cabra selvagem que se move com destreza pelas paredes verticais. Isso torna o Grande Cânion não apenas bonito, mas também importante do ponto de vista da biodiversidade. E agora, prepare-se para algo ainda mais incrível. Em alguns pontos, o cânion pode atingir uma largura de até 100 metros. Você pode imaginar como o vento uiva entre essas paredes gigantes, criando efeitos sonoros incríveis que lembram música. E o que mais impressiona? Nesse cânion, você pode encontrar formações únicas, como torres e colunas, cujas alturas podem chegar a 30 metros.
o que mais impressiona? No Bosque de Pedra é possível encontrar vestígios de antigas civilizações, restos de construções cultuais e ferramentas deixadas aqui por seres humanos há mais de 6.000 anos. Imagine um cânion onde o rio Yangtze despenca de uma altura superior a 2.000 metros, formando alguns dos cânions mais profundos do planeta. O Cânion do Tigre Saltador, localizado na província de Yunnan, tornou-se um verdadeiro paraíso para alpinistas e aventureiros. Mas você sabia que esse nome está relacionado a uma lenda sobre um tigre que pulou sobre o rio para escapar de caçadores? Todos os anos, milhares de turistas visitam o local para caminhar por trilhas que seguem ao longo das falésias. Essas trilhas não apenas oferecem vistas deslumbrantes, mas também permitem que você conheça a flora e a fauna únicas da região. Imagine caminhar entre árvores que podem atingir mais de 30 metros de altura e ouvir o rugido da água à distância. Mas isso não é tudo. No cânion também estão localizadas antigas culturas dos povos Naxi e Bai, que deixaram suas marcas em forma de vilarejos tradicionais. Você sabia que sua arquitetura inclui casas de madeira com telhados cobertos de telhas? Alguns desses edifícios datam de mais de 4 séculos atrás. Todo ano, o Cânion cedia um festival onde os moradores locais apresentam suas danças e músicas. É um espetáculo incrível. Os trajes, adornados com bordados coloridos e pedrarias, dão um toque especial à festa. Se você acha isso impressionante, espere até ver como eles executam danças tradicionais que contam histórias sobre seus antepassados. E, finalmente, nesse cenário pitoresco, há um objeto natural único, uma cachoeira com cerca de 100 metros de altura. Ela forma cascatas que brilham ao sol, parecendo joias preciosas. Essa cachoeira não só atrai turistas, mas também é lar de muitos pássaros raros. Os cânions do rio Yangtze, que se estendem por mais de 200 quilômetros, representam um dos maiores maravilhas naturais da China. As paredes dos cânions erguem-se até uma altura de 90 metros, formando impressionantes falésias verticais que parecem guardar os antigos segredos dessa terra. Este lugar não é apenas pitoresco, mas também guarda muitas histórias ligadas às antigas civilizações. Você sabia que nestes cânions encontra-se um dos locais mais profundos do mundo? Em alguns trechos, a profundidade do rio Yangtze atinge 77 metros. A água nesta região tem uma cor extraordinariamente vibrante, esmeralda, devido aos minerais que ela arrasta das montanhas ao redor. Os viajantes que passam por esses cânions podem ver plantas raras que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Os cânions são conhecidos por seus grandiosos cenários e ecossistemas únicos, onde habitam animais como o alligator chinês, que está em risco de extinção. Este rio não só sustenta a vida em sua região, mas também forma as condições climáticas para toda a área. Agora imagine que nas falésias dos cânions estão situados templos antigos, esculpidos na pedra há mais de 1000 anos. A ascensão a essa montanha é considerada um verdadeiro desafio, pois o caminho não é apenas fisicamente difícil, mas também cheio de surpresas,
como, por exemplo, encontrar aves raras que se escondem nas copas das árvores. Na altitude superior a 1000 metros, a montanha Tianyitai, na província de Zhejiang, pode se vangloriar não apenas de impressionantes penhascos, mas também de uma flora e fauna únicas que habitam seus declives. Você sabia que aqui crescem pinheiros que podem viver mais de 1000 anos? Suas raízes penetram nas rochas, criando maravilhosas formações naturais. Todos os anos, milhares de peregrinos e turistas subem essa montanha para ver o famoso mosteiro Tianyitai, que foi fundado há mais de 1000 anos. Mas o que é realmente impressionante? O mosteiro está localizado a cerca de 700 metros de altitude e é o centro da prática budista, onde se pode encontrar monges meditando em meio a majestosos cenários montanhosos. Mas isso ainda não é tudo. Em Tianyitai encontra-se a famosa trilha Sete Maravilhas, com cerca de 3 quilômetros de comprimento. Ela atravessa densas florestas, onde se pode encontrar espécies raras de plantas e animais, como uma grande lagartixa de até 1 metro de comprimento. Agora imagine que por essa trilha não corre apenas água, mas fontes naturais com propriedades curativas, que, segundo lendas, curam doenças. Todos os anos são realizados festivais aqui, onde os moradores locais e turistas se reúnem para celebrar a cultura e as tradições únicas da região. E o que é ainda mais intrigante, você sabia que algumas pedras nessa montanha têm mais de 100 milhões de anos? A valência de Jiuzhaigou, na Sichuan, não é apenas um parque natural, mas um verdadeiro caleidoscópio de cores, onde a água apresenta incríveis tons, desde o azul turquesa até o profundo azul. Imagine um lugar mágico com mais de 100 lagos, cada um com uma composição e cor únicas. Mas isso não é tudo. A altura de algumas cachoeiras pode chegar a 30 metros. Você sabia que seus fluxos formam cascatas que parecem quadros pintados? Cada cachoeira está cercada por florestas densas, onde habitam espécies raras de animais, incluindo pandas gigantes que podem pesar até 150 quilos. Não menos impressionantes são as florestas compostas por árvores com mais de 100 anos. Essas árvores criam uma verdadeira fantasia, com seus galhos entrelaçados formando um túnel verde, pelo qual é impossível não passar. Interessante é que aqui crescem mais de 500 tipos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. E agora imagine que este lugar se tornou Patrimônio Mundial da Unesco em 2012. Isso não é apenas um status, mas um reconhecimento de sua unicidade e importância para o ecossistema do planeta. Aqui você pode encontrar espécies raras como o urso negro do Himalaia e o lobo vermelho, que estão em risco de extinção. Alguns pesquisadores afirmam que no Huangshan é possível encontrar minerais raros que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. O Lago Erhai, localizado na província de Yunnan, ocupa uma área de 330 quilômetros quadrados. Imagine, é como 2 grandes centros urbanos completamente submersos em águas, onde as profundezas subaquáticas alcançam 30 metros. Você já ouviu falar
que esse lago desempenha um papel importante na vida dos moradores locais? Mais de 100 mil pessoas dependem de seus recursos, incluindo a pesca e a agricultura. Mas isso não é tudo. O lago também se tornou um lar para ecossistemas únicos, onde habitam aves raras, como o flamingo preto e a pato-mandarim. Agora imagine que nesse lago não há apenas água, mas uma verdadeira tesouro de histórias. Pesquisas mostram que aqui foram encontrados artefatos datados de 4.000 anos atrás. As lendas locais contam que o lago surgiu das lágrimas de uma deusa triste, o que lhe confere uma aura mística. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do lago, há pitorescas vilarejos onde as tradições do povo Bai ainda são preservadas. Seus festivais são realizados com grande pompa, incluindo danças coloridas e apresentações musicais. Você sabia que durante esses festivais é possível ver os moradores enchendo o lago com pequenas embarcações adornadas com flores? Todo ano, na primavera, milhares de turistas se reúnem para apreciar o espetáculo da floração dos lírios. Essas esculturas naturais foram criadas pela erosão e pelo tempo e parecem obras de arte feitas pela própria natureza. O bosque de álamos polimorfos não é apenas um bosque, é um verdadeiro oásis verde no coração do deserto que se estende por mais de 30.000 hectares. Imagine árvores majestosas de até 35 metros de altura, estendendo-se ao céu, criando uma sombra densa onde encontram abrigo animais raros. O que há de mais interessante? Este bosque é capaz de sobreviver em condições extremas, onde a precipitação anual é de menos de 200 milímetros. As raízes dos álamos penetram na terra até 10 metros de profundidade, permitindo-lhes obter água nos locais mais secos. Mas ainda não é tudo. Este bosque é lar de muitos animais e plantas únicas, muitos dos quais estão listados na lista vermelha. Por exemplo, aqui você pode encontrar o rarefeito garça preta, que prefere nidificar exatamente nestas árvores. E é aqui que a coisa se torna realmente incrível. Neste bosque crescem árvores com mais de 1.000 anos. Imagine que cada uma delas foi testemunha de não uma, mas várias gerações de pessoas e animais que buscaram abrigo e alimento nelas. O que torna este bosque tão único? Ele é um importante ecossistema que contribui para a manutenção da biodiversidade nesta região. Suas raízes não apenas mantêm o solo, mas também ajudam a regular o nível das águas subterrâneas.